Olá leitores, eu sou a Isabela do Livro Após o Outro e sejam bem-vindos a mais um vlog. Vamos iniciar aí o quarto vlog lendo As Provações de Apolo. Vocês estão comigo nessa jornada e já chegou a hora de ler o quarto livro da série. E assim, eu tô empolgada, porque o terceiro livro foi um dos meus favoritos até agora, então vamos ver como esse quarto vai sair. Nesse quarto livro, minha gente, eu já estou aqui na página 62, no capítulo 7, e assim, meu coração está quentinho. Por quê? Apolo e Meg, eles foram até o acampamento Júpiter para devolver o corpo do Jason e assim fazer um funeral próprio pro semideus que infelizmente faleceu ali no último livro. Mas a vida de Apolo e Meg não é fácil, então é claro que eles ali encontram criaturas no meio desse trajeto, mas alguns ali, semideuses do acampamento Júpiter, conseguem resgatar Apolo e Meg e levar eles em segurança até o acampamento. Essas criaturas são os Ghouls, como se fossem uns fantasmas, alguma coisa assim, sabe? Do submundo. Eles são terríveis e adoram comer carne humana, principalmente de pessoas vivas. Mas eles estão falando ali de um rei, então aparentemente eles têm ali alguém que está controlando essas criaturas. E Apolo fica se perguntando quem é esta pessoa. Assim que Apolo chega no acampamento, ele encontra a Reina. E ele lembra ali de alguma coisa com a Reina, mas ele não entra em muitos detalhes, então a gente não sabe ali qual é a situação entre os dois. Mas na profecia que ele recebeu no livro anterior, apenas Reina, filha de Belona, iria ajudá-lo. Então assim, tem coisa aí. Os semideuses ali do acampamento, eles acabaram de sofrer uma luta, né, com um triunvirato, né, com Cômodo e Calígula, então eles ainda estão se recuperando, ainda estão refazendo ali algumas estruturas que foram atingidas, também o luto por alguns dos semideuses que não sobreviveram. Então assim, Apolo não tem nenhum recebimento, né, muito caloroso. E aí então, e principalmente, né, carregando um corpo de um colega deles, né, de um amigo deles também. Apolo precisa se explicar tudo o que aconteceu e ele canta uma música sobre toda a jornada dele, desde que ele desceu, né, à Terra, desde que ele esteve à Terra, e também de todos os semideuses que ele encontrou no caminho que sacrificaram por ele, inclusive Jason. E eu tenho que dizer pra vocês que com poucas cenas até agora do acampamento, Apolo e Meg ainda estão no acampamento. Mas assim, né, ainda no começo do livro, com essas poucas cenas, eu já fiquei com saudades do acampamento, gente. Eu tô ali com saudades do acampamento, já tô pensando em Herói do Olimpo, né, na série Os Heróis do Olimpo, onde tinha ali o acampamento, toda a rotina do dia a dia, sabe? Eu tô com saudades do acampamento. Mas vou matar essas saudades aqui nesse livro, né? Eu espero que a gente veja um pouquinho mais do acampamento nesse livro, porque eu realmente tô com saudades, eu realmente quero ver mais, sabe? E também Jason tinha grandes planos pro acampamento. Ele queria fazer um monumento para todos os deuses, mesmo os deuses menores, tanto no acampamento Meu Sangue, como no acampamento Júpiter. Mas é isso que está acontecendo nesse livro. Calígula e Cômodo estão indo em direção ao acampamento Júpiter para planejar um outro ataque na Lua Sangrenta. Apolo e Meg agora estão seguros no acampamento Júpiter e os campistas ali estão ainda se acostumando com o Apolo na versão Lester. Então veremos quais são as enrascadas que Meg e Apolo vão se enfiar neste livro. Cheguei na metade do livro, na página 186, no capítulo 23. E minha gente, estamos ali pertinho da batalha final.
Algumas coisas aconteceram desde que Meg e Apolo chegaram ao acampamento Júpiter. Apolo precisa ir até a tumba de Tarquínio, que Tarquínio é aquele rei que os Ghosts acabaram ali mencionando, né? No primeiro dia que Apolo encontrou o acampamento Júpiter, os Ghosts falaram sobre um rei, né? É justamente Tarquínio. E Apolo lembra de Tarquínio, porque Tarquínio foi o rei ali romano, e só que ele era muito mal, assim, muito cruel, muito, enfim, tudo. Ele era tão cruel que, tipo, os próprios romanos tiraram ele de reinado, né, tipo, acabaram com a monarquia e virou realmente ali os imperadores. Então, tipo, Tarquínio foi pior que os imperadores. Então Tarquínio, ele foi exilado de Roma e acabou que ninguém sabia, tipo, quando ele morreu, aonde que ele estava enterrado, sabe? Assim, realmente ele desapareceu depois do exílio dele. É então que Apolo precisa encontrar a tumba de Tarquínio, porque aparentemente a profecia lhe diz que ele precisa ir até essa tumba e que algo vai ser revelado, né, pra ele. E, minha gente, algo chocante ali é revelado. Nesse dia em que o Apolo chegou, né, ao acampamento Júpiter e foi atacado pelos Ghosts, ele sofreu um ferimento. Só que ao decorrer das semanas isso é tratado e aparentemente o ferimento continua ali cicatrizando, enfim, evoluindo ali pra cura, né, pra tudo bem. Mas Tarquínio revela que, na verdade, aquela ferida está contaminada com veneno. E esse veneno está aos poucos saindo ali do local da ferida, e quando chegar ao cérebro, o Apolo vai virar um soldado morto-vivo de Tarquínio. Ou seja, Apolo tá morrendo. E nada do que os campistas, né, romanos fazem consegue curar essa ferida. Então Apolo realmente está se tornando morto-vivo. Aparentemente, eles precisam encontrar uma cura meio que divina. Um deus precisa ajudar para que Apolo se cure. Mas Zeus proibiu, né, desde o primeiro livro, de qualquer deus ajudar Apolo. Então ele está sozinho nessa. Sozinho não, né, com seus amigos semideuses romanos ali, mas tipo, sem a ajuda de nenhum deus. Nesse meio tempo a gente também tem mais informações sobre o oráculo desse livro, que é uma sibila, assim como no livro anterior. Desta vez nós estamos falando da Sibila de Cumas. E Apolo tem uma história bem complicada com essa sibila. A Sibila de Cumas, ela desistiu de tudo, da sua família, do seu futuro, enfim, praticamente da sua vida, para que ela se tornasse a voz de Apolo, para que ela se tornasse ali a Sibila. Ela fez esse sacrifício por um bem muito maior. E ela ficou ali, né, profeciando muitas coisas, profetizando e tudo mais. Porém, Apolo se apaixonou pela Sibila e ele fez ali uma proposta de amor para ela. Só que naquele momento ali os dois se desentenderam e Apolo acabou amaldiçoando Sibila. Apolo amaldiçoa a Sibila dizendo que ela vai envelhecer, porém ela nunca vai morrer. Então, tipo, ela vai demorar muito tempo para realmente morrer. Então essa vai ser a maldição dela, de que ela vai viver quase eternamente. Porém agora Tarquínio está com a Sibila, né, com o que ele restou ali da Sibila, porque a Sibila, ela foi envelhecendo ao longo dos anos, só que ele restou como se fosse grãos de areia ali, que ficou ali a sua essência, e Tarquínio possui esses grãos, ou seja, a última essência de Sibila. Mas essa não é a primeira vez que Sibila e Tarquínio se encontram. Quando a Sibila ainda era viva, né, tipo, ali ainda tinha um corpo, ela escreveu 9 livros sibilianos, e ela ofereceu esses livros que continham profecias, né, para o rei Tarquínio, quando ele ainda era rei. Porém, Tarquínio ri da cara dela e, tipo, fala, não vou comprar esses novos livros, e até porque custa uma fortuna, porque eu compraria. Porém, os romanos, eles sempre foram muito, assim, supersticiosos. O próprio povo ali do reinado, ele fica, tipo, como assim você não vai comprar os livros que dizem profecias, entendeu? Então, todo mundo começa a achar isso muito estranho sobre o rei. Eu acho que também é uma das coisas pelas quais os romanos ficam ali bem não gostando de Tarquínio. Porém, Sibila acaba queimando ali algum dos livros e reduzindo esse número de livros sibilianos e ainda assim oferecendo ao rei, que por fim ele aceita. Então os dois se encontraram ali nesse momento. Mas ninguém sabe aonde estão esses livros, gente. Sim, realmente esses livros se perderam na história. A Ela, que é uma Árpia, que aparece, né, em Heróis do Olimpo, ela também aparece aqui porque ela está no acampamento meio sangue não, né? E, gente, eu sempre confundo esses dois. Ela está no acampamento Júpiter e ela
no momento lá da vida, antes de ela conseguir encontrar, né, os semideuses e ir pro acampamento, ela teve acesso a esses livros. Só que ela lembra ali, ela tem tipo uma memória fotográfica, então ela lembra de uma parte aí do conteúdo desses livros, mas ela tá meio doidinha, assim, sabe? Assim, muita negligência em relação a ela, então ela não tem, assim, uma memória tão boa. Em relação aos livros, ela tem uma certa dificuldade pra lembrar de palavra por palavra. Mas então ela está ajudando aos semideuses, né, a realmente ali decifrar todo esse livro, porque contém informações importantes para Apolo também. Em meio a tudo isso, né, tudo isso acontecendo, eles descobrindo sobre Sibila e né, o Apolo lembrando de Sibila, e ele também se arrependendo dessa maldição, porque realmente foi um desentendimento entre os dois, e Apolo estava ainda mais errado nessa situação. Então Apolo agora, como humano, passando por tudo que ele passou, sensibilizado e empático, ele fala, meu Deus, que cagada que eu fiz. E ele se preocupa com Sibila, né, ali nas mãos de Tarquínio. Os campistas de Júpiter recebem muito bem Apolo, e eles são muito empáticos também. Então, quando tudo isso acontece, de que Apolo pode virar um morto-vivo, todo mundo entra em pânico. Não só porque Apolo é um deus, né, ou era um deus, mas também por tudo que ele fez. Porque Apolo já enfrentou esses imperadores ali em batalhas muito cruéis, assim, realmente desceu o nível, sabe? Então os semideuses ali, os campistas, acabam tendo essa empatia pelo Apolo, de agora enxergar o Apolo como igual para igual, sabe? Apolo passou pelas mesmas coisas que os semideuses passaram todos esses anos. Não só os semideuses, como também outras criaturas, né? As Dríades, os Faunos, os Sátiros também se empatizam ali, se sensibilizam, né, com toda essa situação que o Apolo já passou. E então é muito legal ver essa rede de apoio que o Apolo cria, sabe? É emocionante. Além disso, né, toda a relação de Apolo e Meg, assim, se aprofunda ainda mais, principalmente ali quando Meg percebe que ela pode perder o Apolo. Olha, eu vou dizer pra vocês que eu, assim, fiquei ali com um pouco de ranço da Meg, né, acho que deu pra perceber durante os vlogs, depois do primeiro livro que Meg trai, né, Apolo, ela vira as costas ali pra Apolo e vai seguir ali o seu padrasto, o Nero. Mas Apolo, assim, ele em nenhum momento criminaliza a Meg, em nenhum momento ele julga a Meg, sabe? Ele entende todo esse terror psicológico que a menina passou e ele defende ela, assim, mas ele defende com razão, porque realmente a Meg ali, ela tem todo esse terror psicológico, então é algo que vai muito além de vontades dela, né? É algo que está muito enraizado no psicológico dela e que vai demorar muito tempo para ela conseguir realmente se recuperar de tudo isso. Mas o Apolo, ele consegue ajudar ela a ver tudo isso, porque conforme tudo que eles vão passando, a Meg vai entendendo o que é uma família, o que é um amigo, e aquilo que Nero fez com ela não é nada disso. Além dessa dupla extraordinária, nesse livro nós também temos ali outros personagens, principalmente, né, campistas romanos. Tem a Lavínia, a Hazel e o Frank. Hazel e Frank aparecem em Heróis do Olimpo. A Lavínia eu não tenho certeza, porque assim, eu li Heróis do Olimpo em 2016, 2017. Não lembro mais. Mas a Hazel e o Frank eu sei que aparecem. E eu acho que eu já falei sobre isso, mas, gente, eu estou amando demais rever o Acampamento Júpiter neste livro, assim, sinceramente, eu estava com muitas saudades e estou gostando muito de ver eles ainda nesse livro. É uma pena que o acampamento está ali, né, sofrendo com esse ataque iminente e já sofreu por um ataque anterior, né, então queria poder rever, né, esse acampamento em tempos mais felizes, mas estou ali matando as minhas saudades. Eu achei que nem tinha acontecido tanta coisa, mas falando aqui eu percebi que aconteceu muitas coisas, né? Esse livro tá sendo demais, eu estou lendo muito rápido, assim, eu acho que de todos os livros, esse livro aqui é o que mais tá me prendendo mesmo. E apesar do livro anterior ter sido meu favorito, eu não li ele tão rápido, eu não fiquei tão presa. Eu tenho ali um problema com cenários, assim, que são muito repetitivos, sabe? Que são muito repetitivos e que ficam ali no mesmo lugar. Eu começo a ficar tipo, gente, vamos andar, vamos sair do lugar, sabe? E a questão é que o livro anterior se passava a maior parte em torno de um labirinto. E por mais que eles andassem, continuava sendo um corredor com 4 paredes. Isso me sufoca um pouquinho, sabe? Então foi um livro assim que, apesar de eu ter gostado, eu não li tão rápido, eu não fiquei tão presa na história. Eu gostei por outros elementos da história, não por ter me prendido. Mas esse daqui, além de todas essas coisas que eu estou gostando na história, eu tô lendo muito, muito rápido mesmo. Então, tipo, parece que eu sento, em 5 minutos eu leio muito.
Essa história tá me prendendo demais e assim, eu tô ali temendo pelo Apolo. Eu espero que tudo se resolva, porque ainda temos mais um livro. Apolo tem que sobreviver a essa. E eu só tô torcendo pra ninguém morrer nesse livro. Já morreu demais, né? Livro 4 finalizado. Esse final, minha gente, esse final, eu nem consegui aparecer aqui pra fazer aquele update que eu geralmente faço quando tá perto das últimas 100 páginas. Porque assim, nas últimas 100 páginas eu levei um susto. E assim, eu falei assim, eu preciso terminar, entendeu? Pra saber o que vai acontecer realmente, entendeu? Até o final. Então eu não consegui aparecer aqui porque eu estava surtando. Apolo, Meg e Reina vão até o Deus Silencioso, que Tarquínio já dá ali uns sinais de que, porque, né, a gente tá ali escondendo um Deus. Quando o Apolo, a Meg, a Lavínia e a Hazel vão até Tarquínio, né, até lá, a tumba do Tarquínio, eles ouvem Tarquínio falando de um Deus silencioso e que, aparentemente, ele tá escondendo esse Deus, né, dos semideuses ali. Então, tipo, é uma arma que eles estão usando junto com o triunvirato. Depois do encontro com Tarquínio, Apolo, Meg e Reina vão achar aí esse Deus silencioso, porque a Hárpia, ela diz que na profecia, né, lá nos livros sibilianos, diz que eles precisam encontrar esse Deus silencioso para que eles consigam fazer um ritual e assim chamar uma ajuda divina, né, convocar uma ajuda divina. Lembrando que Apolo não vai se curar sozinho, ele precisa de uma cura divina também. Então, além de ajudar com a batalha dos campistas ali do campamento Júpiter contra Cômodo e Calígula, também Apolo precisa dessa ajuda. Quando esse trio encontra o Deus Silencioso, Apolo tem um momento ali em que ele começa a perceber que isso tudo meio que voltou para ele de algo ruim que ele fez. Porque o Deus Silencioso é um deus Ptolomeu, que é um deus grego-egípcio. Ele é meio que híbrido, ele é os dois, ele é deus egípcio e também é um deus grego, chamado Harpócrates. E esse deus é um deus mudo, ele não falava e ele sempre ficava com a mão, assim, como se fosse sinal de silêncio, mas não é bem isso que significa esse sinal desse deus. Mas Apolo sempre tirou muito sarro desse deus, então assim, Harpócrates não tem nenhum motivo para perdoar, para gostar de Apolo. Então, Apolo está numa pequena enrascada. Mas nesse momento, assim, Apolo tira um momento para refletir em quantas coisas ruins ele fez enquanto Deus. Principalmente com Harpócrates, né? Enquanto ele fez esse bullying com Harpócrates, enquanto ele tirou sarro, né, pelas custas de Harpócrates por coisas que não tinham motivo, não tinham sentido, né? E como agora, depois de tudo que ele passou, depois de todas essas perdas, ele consegue realmente ver isso, sabe, como algo ruim. Então, assim, nesse momento, eu percebi também, né, eu, como leitora, como muitas coisas que Apolo fez estão voltando para ele, né, nessa vida mortal. Então, quantas coisas ruins, quantos castigos, enfim, punições que ele lançou para várias pessoas, imortais e mortais, essas situações, essas pessoas estão voltando agora na sua vida mortal para mostrar para ele quão ruim foi aquela atitude e o quão não foi necessária, sabe? Assim como a Sibila desse livro, né? Ele amaldiçoou a Sibila e por uma coisa que não tinha nenhum sentido, foi um desentendimento entre os dois que podia ser facilmente resolvido. Então, assim, esse livro, assim como o livro anterior, ele tem um tom também muito sério sobre essas questões. Mas voltando para a história, então os três ali encontram esse deus e depois vão lá convocar o deus, né? E é claro que Apolo pensa que ele não pode convocar ninguém menos, ninguém mais que a irmã dele, Artemis, só que a versão romana, que é Diana. E eles já vão pra batalha, porque assim, Calígula e Cômodo já estão chegando com seus super iates, então eles precisam ir logo ajudar os campistas romanos. É uma batalha bem feia, gente, é uma batalha assim, muito tensa, muito tensa. Muitas coisas acontecendo e, meu Deus do céu,
fiquei nervosa com essa batalha. E muitas coisas acontecem depois da batalha também. Cômodo e Calígula são derrotados por Apolo. Eu comentei nos vlogs anteriores que eu percebia que Apolo não conseguia, né, ter ali um desfecho meio que definitivo com esses imperadores. Então todos os livros ali ele encontrava os imperadores, tinha ali uma batalha, mas ele só neutralizava a ameaça, mas não realmente ali acabava com ela. Então no próximo livro tínhamos ali aquele imperador novamente, né? Ou outro imperador junto com o que a gente já conhecia. E nesse livro aqui eu fiquei surpresa de realmente ver esse desfecho acontecendo. Porque como tem mais um livro ainda, né, nessa série, eu achei que isso tudo ia acontecer no próximo livro. Mas eu achei essa decisão do Rick Riordan de primeiro vamos derrotar 2 aqui e vamos deixar o pior pro próximo livro bem interessante, porque não temos apenas o Imperador Nero para ser derrotado agora, né, dos inimigos de Apolo. Também temos a Piton. E Apolo já falou desde o primeiro livro que a Piton foi uma criatura muito difícil de ele conseguir ali derrotar ela, foi quase impossível. Então assim, imagine agora Apolo como mortal numa batalha com Piton. Se ele já quase não sobreviveu como imortal, imagina como mortal. Então eu achei bem interessante essa decisão de ter feito esse desfecho com os imperadores, não numa tacada só no último livro, mas sim finalizar com 2 imperadores aqui derrotados no 4º livro e deixar mais, né, um imperador e uma criatura bem perigosa, bem difícil pro próximo livro. E é um final, minha gente, além assim da batalha, é um final muito emocionante, com sacrifícios e coisas que fazem Apolo refletir ainda mais e tornar com muita seriedade tudo que ele tá passando. Apolo já percebeu que nada ali que ele tá passando é brincadeira. Os sacrifícios dos semideuses e tudo mais é tudo muito sério. Mas agora, neste momento, ele tá com ainda mais motivação pra realmente ir atrás de Nero e de Piton. Os seus laços com Meg estão muito mais ali fortificados, mais unidos, e inclusive com outros semideuses também. Em relação à reina, né, que ela tem ali um papel importante nesse livro, porque diz na profecia que apenas reina, filha de Belona, conseguiria ali abrir uma porta para ajudar o Apolo, né? E Apolo, quando vê ela, ele lembra de que Belona tinha dito para Apolo, quando ele era imortal, que ele nunca poderia chegar perto da filha dela, que era a reina. Então Apolo, quando vê reina, ele fica tipo, meu Deus, é a mesma filha de Belona que ela me avisou que eu não poderia chegar perto. E a reina, ela tem uma maldição que foi jogada pela própria mãe, em que ela teria ali um coração e que só apenas um amor poderia curar esse coração, essa maldição. Então assim, a reina, ela tem muita pressão. Ela tem uma pressão por ser pretora do acampamento Júpiter, as tarefas, enfim, todas as atribuições a uma pretora. Além de todo mundo realmente ficar ali tentando juntar ela com outros homens, né, com outras pessoas. E ela mesma se cobrando pra achar essa cura, pra achar essa pessoa que salvaria, né, o príncipe ali num cavalo branco. E Apolo, com toda a sua simplicidade, ele acha que ele vai curar a reina. Então, ele pergunta, e aí, você não quer namorar comigo? Eu achei a participação de reina muito interessante. Porque a reina ali, ela tem muitas inseguranças. Apesar de ela ser uma pretora, de ela ter, assim, uma presença muito forte, ela também tem as suas inseguranças e ela também foi, assim, muito atingida por essa maldição, né? Então, nesse livro, assim, ao decorrer de muitas coisas, aos poucos, a gente vai conhecendo a reina. Ela não é, o ponto principal do livro, nós temos poucas cenas com ela, mas as cenas em que ela aparece são sensacionais. E o desenvolvimento da personagem foi muito bom, principalmente com Apolo, que Apolo vai mudando a ideia dele sobre ela ao longo ali, conforme ele vai conversando com ela. Agora, a participação da Sibila, a Sibila de Cumas, eu fiquei um pouco decepcionada. Porque nos outros livros, né, no primeiro livro, no segundo livro, sempre tinha essa expectativa do oráculo, né? Mas quando ele realmente era encontrado, ali muita coisa acontecia, né? Então, no último livro, a Sibila de Eritreia, teve ali uma conversa com Apolo, teve ali uma história com Apolo e tudo mais, né? Nesse livro aqui, a Sibila de Cumas, né, como eu disse, Apolo jogou uma maldição sobre ela e ela iria ali se deteriorar muito devagar, até que restasse apenas, grãos da vida dela, da essência dela. E é aqui que estamos, né? Então restam apenas grãos da essência dela, ela tá se esvaindo. Então, quase não temos interação da Sibila com Apolo.
E aí eu fiquei me perguntando qual é realmente a função dela nessa história. Foi só uma isca pra Apollo, sabe? Mas não teve, assim, uma interação além disso. Então, definitivamente, gente, esse foi o meu livro favorito. Simplesmente maravilhoso. Enfim, ainda temos mais um livro dessa série e eu vejo você no próximo vlog.